Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos para a nossa meditação desta quarta-feira, lembrando a memória de São Carlos Borromeu, bispo que viveu no século XVI. Vamos ao Evangelho então de São Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Diz assim o texto: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isto começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desta quarta-feira de São Lucas começa dizendo que grandes multidões acompanhavam Jesus. E aí Jesus quer mostrar para aquela multidão que o segmento verdadeiro, sincero, não é tão fácil assim. Que o segmento exige renúncia. Claro que tem a alegria de estar com o Mestre, tem a alegria de caminhar com Ele, tem o prazer de estar ao lado dele, ouvindo, mas ao mesmo tempo o segmento tem os seus desafios. Tanto é que Jesus falou: olha, quem me segue tem que abandonar ou dar o verdadeiro sentido às coisas. Seguir verdadeiramente Jesus e de perto exige muito. É preciso colocar o amor de Deus acima de tudo e de todos, como diz o Evangelho, do pai, da mãe, de quem é casado, da esposa, do marido, dos filhos e até mesmo da própria vida. E é necessário carregar a cruz para ser discípulo dele. Então, quer dizer, é preciso colocar o amor a Deus acima de tudo e de todos. Porque justamente quando eu coloco o amor de Deus acima de tudo e de todos, que eu vou começar a entender como eu devo amar o meu pai, a minha mãe, quem é casado, a esposa, o marido, os filhos, e como eu devo amar a minha própria vida. Isso é fácil? Não. Mas quando a pessoa tem um relacionamento mais profundo com Deus, ela saberá fazer isso. E mais abaixo Jesus fala assim: olha, esse segmento não é fácil, não pode ser um fogo de palha. Tanto é que Jesus cita 2 exemplos, mas vamos apenas um. Quem vai construir uma casa, ele precisa projetar, precisa programar, precisa fazer orçamento dos gastos que ele vai usar na construção da casa, fazer um orçamento do material. Será que eu tenho dinheiro para fazer aquela etapa que eu quero? Porque eu vou começar e não vou fazer aquilo que eu tinha projetado. Que aí Jesus está falando: olha, para segui-lo, ou para participar de maneira assídua na igreja, ou participar das pastorais na igreja, é preciso pensar: será que eu estou em condições de superar as dificuldades, de aguentar as incompreensões? Como falava o Evangelho desse final de semana, de ser caluniado, injustiçado, das pessoas mentirem contra a minha pessoa. Será que eu estou em condições de suportar essas dificuldades?
E aí nós temos como exemplo de hoje São Carlos Borromeu, que teve uma entrega muito grande ao Senhor. Poderíamos dizer que São Carlos Borromeu colocou esse amor de Deus acima de tudo. Aí ele entendeu o verdadeiro sentido da vida. Você pode ler um pouquinho de São Carlos Borromeu, mas eu só digo que no finalzinho de um comentário que eu li, que diz assim: mesmo doente, ardendo em febre, prosseguiu suas visitas pastorais. Tem todas as desculpas possíveis. Eu estou doente, com febre, não posso fazer minhas visitas. Muitas vezes a gente coloca as desculpas para não fazer as coisas. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, não estou bem, não sei falar, não sei fazer isso. Olha São Carlos Borromeu, o exemplo de amor a Deus. Doente, ardente de febre, prosseguiu suas visitas pastorais. Esquecia-se de alimentar e de dormir por causa do seu trabalho. Só não negligenciava, pelo contrário, o trabalho e a oração. Sempre pronto para trabalhar e orar. Tanto é que São Carlos dizia: as almas se conquistam com os joelhos. Quantas vezes a gente quer que uma pessoa se converta, que muda de vida? Olha o que São Carlos fala: olha, preciso ajoelhar, é preciso rezar, tacar os joelhos no chão. Nós queremos que Deus mude uma pessoa, mas eu não rezo direito. As almas se conquistam com os joelhos. Diz também que São Carlos Borromeu tornou-se um dos bispos mais importantes da igreja, tornou-se um dos maiores bispos da história da igreja, um bispo de grande caridade. Olha as virtudes: grande na doutrina, grande na pastoral, mas sobretudo na piedade e na devoção. Aí temos esse homem que nos deu um exemplo de fé, que em certo ponto sabia que para seguir Jesus era preciso abandonar muita coisa, o amar as coisas como deveria ser amado, porque o amor de Deus está acima de todos os outros amores. Que São Carlos Borromeu nos ajude nesta quarta-feira, nos ajude na vivência das virtudes evangélicas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para você, pela intercessão de São Carlos Borromeu.